Nós continuamos falando de guerra esse ano e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acredito numa terceira guerra mundial. Eu tenho que ser técnico naquilo que eu falo. Mas nós nunca estivemos tão próximos a um confronto, reunindo de um lado Rússia e China e de outro lado OTAN e Japão, com a Índia ficando numa neutralidade. Países com armas nucleares, como o Paquistão, se aproximando perigosamente da China, a China caminhando para 1.500 ogivas nucleares em 2035, e o Irã aumentando o nível de enriquecimento de urânio nos patamares de construção de bomba. Vamos falar então sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse hoje que não descarta a possibilidade de enviar tropas aliadas à Ucrânia para auxiliar no conflito. Para falar sobre isso, vamos acionar o nosso correspondente, Luca Bassani, direto de Roma. Hoje ele está em Roma, na Itália, atrás do Colosseu. E a Rússia já respondeu a essa ideia do presidente francês. E aí, o Macron também está querendo apagar incêndio com gasolina? É isso mesmo, Capês. Aqui diretamente da Città Eterna de Roma, eu trago para vocês a informação que o presidente Macron acabou falando algumas declarações que desagradou grande parte de outros líderes da OTAN. Macron disse, ele que foi anfitrião de uma reunião para outros líderes ocidentais ontem, disse que não descarta a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia para auxiliar o exército de Volodymyr Zelensky, que apesar de todas as doações bilionárias feitas pelos países ocidentais durante os últimos 2 anos, não conseguiu reaver parte do seu território. Nós vemos que, apesar dessa fala muito contundente, que significaria de fato uma provocação na visão dos russos, os outros líderes do Ocidente, como Giorgia Meloni, aqui da Itália, o próprio chanceler Olaf Scholz, o governo americano de Joe Biden e também Rishi Sunak, do Reino Unido, disseram que não tem, em hipótese alguma, a intenção de enviar tropas para a Ucrânia, mas continuar auxiliando o país através da via militar, obviamente enviando armamentos modernos, tecnologia, treinamento para os seus soldados e também dinheiro para a reconstrução do país e a manutenção governamental. Então eles deixaram bastante claro que não querem nenhum tipo de confrontação com a Rússia, ao mesmo tempo que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já respondeu às declarações de Macron, falando que não espera que haja um confronto como esse com os países ocidentais, mas caso isso acontecesse, seria inevitável a resposta russa, que envolveria, obviamente, um ataque direto aos territórios dos países da OTAN, que, como nós comentamos ontem, agora contará com 32 nações, depois da confirmação por parte da Hungria da entrada da Suécia. Então, a gente vê que é um momento de tensão. Provavelmente Macron deu uma bola fora, cometeu uma gafe, já foi repreendido pelos seus outros parceiros ocidentais e, obviamente, que nenhum deles quer enfrentar o poderoso exército da Rússia, que apesar de não estar nos seus melhores momentos, de ter perdido muitos homens dentro da Ucrânia e muitos tanques, muitos blindados, muitos armamentos, continua sendo uma das potências nucleares do mundo e, obviamente, que não vale a pena comprar briga com os russos nesse momento em que há também uma crise econômica generalizada pelo continente europeu. Pois é, e pelo visto, hein, para essa guerra diminuir o nível de tensão, será que nunca pensei que fosse dizer isso? Donald Trump, o pacifista, pode ajudar a pôr fim a essa guerra? Bom, mas, ô Luca, eu quero, você que está acho que você escolheu de propósito, você é um rapaz muito inteligente, você está em Roma, já colocou o Coliseu atrás de você, que é o anfiteatro Flaviano, porque aí havia grandes embates, não é verdade? Embates como esse que nós, infelizmente, presenciamos hoje. O Coliseu foi concluído no ano de 80 com o imperador Tito. Quem começou a construção foi o imperador Vespasiano. Mas vamos falar agora sobre outra guerra, essa que parece que chega mais próximo de nós, a do Oriente Médio. Ô Luca, membros do alto escalão do Hamas rebateram os comentários do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a possibilidade de um novo cessar-fogo de Israel na faixa de Gaza. Poxa, Luca, eu fico decepcionado. Em primeiro lugar, porque o Joe Biden é desautorizado até pelo Hamas, então não tem como estar mais desmoralizado do que isso.
E segundo, porque eu vim acompanhando com certa ansiedade a possibilidade de um cessar-fogo. Luca, minha preocupação, eu que estive em Israel, conversei com os familiares dos reféns, é com a volta dessas crianças, dessas mulheres que estão lá em poder dos terroristas. Já desde o dia 7 de outubro, já nem sei fazer as contas, estamos caminhando para 200 dias. O que você conta sobre isso? Tem muita gente, muita audiência aqui no Brasil, em outros países também, acompanhando o desenrolar. Conta pra gente, Luca. Olha, Capês, ao longo das últimas 2 semanas, muitos rumores surgiram sobre a possibilidade de uma negociação direta com o Hamas, que poderia significar um cessar-fogo entre 6 semanas ou até mesmo 4 semanas. Mais recentemente nós escutamos esse período, né? De qualquer maneira, o objetivo de Israel era liberar ainda cerca aí de 40 reféns dos 120 que continuam sob a custódia do grupo terrorista Hamas. Vale ressaltar que eram cerca de 137 pessoas que não foram liberadas na primeira leva de trocas, né, que nós tivemos no ano passado, mas cerca de 25, 29 já estariam mortos. O presidente Biden disse estar confiante de que o Catar, o Egito, Israel, Hamas e, obviamente, através do intermédio americano, poderiam estar muito próximos de um novo acordo de cessar-fogo até o final desta semana, até sexta-feira desta semana, algo que foi negado pelo alto escalão do Hamas, dizendo que não há nenhuma sinalização sobre essa trégua, mas que há, de fato, uma negociação acontecendo. Não há confirmação de acordo com os termos que foram explicitados por Joe Biden, que sabe que essa questão é muito delicada aos árabe-americanos, aos muçulmano-americanos, que em sua maioria votaram nele em 2020 e que com certeza pode ser um eleitorado crucial para concedê-lo mais um mandato em novembro desse ano. A gente sabe que em estados-chave, como Wisconsin, como Nevada, como Georgia, como Pensilvânia, o ex-presidente Trump aparece na frente nas pesquisas, e agora que a campanha vai ganhando mais corpo e que Trump foi confirmado de fato como o candidato republicano a esse pleito, muito provavelmente Biden intensifique essa busca por uma trégua, tentar costurar um acordo de paz no Oriente Médio, que seria um grande trunfo geopolítico para os americanos e poderia ser utilizado também internamente para a campanha eleitoral, principalmente a setores mais progressistas e minorias étnicas entre os Estados Unidos, que veem a posição americana até agora com maus olhos e gostariam que o país defendesse mais um cessar-fogo neste momento em que há muitas vítimas inocentes em Gaza. Agora, Luca, não deixa de ser surpreendente a possibilidade de um cessar-fogo, até mesmo está se discutindo um cessar-fogo, quando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o seu ministro de Defesa, Yoav Gallant, dizem que Israel vai até o fim. Fala-se até em remover a população de Gaza para o norte para concluir os bombardeios e ataques ali na cidade de Rafah. Como você avalia? Existe seriedade mesmo? Porque esse cessar-fogo contraria toda a estratégia militar de Israel. Ou será que é uma pressão enorme, já insuportável, dos Estados Unidos e das famílias israelenses das vítimas de sequestro? Pois é, Capês, nós vemos que, de acordo com o que Netanyahu deixou claro através do seu próprio gabinete de guerra, Benny Gantz, entre outras figuras políticas que compõem agora esse gabinete emergencial formado desde o começo da guerra, o objetivo seria transferir essa cerca de 1,4, 1,5 milhão de pessoas que estão na região de Rafah, ao sul, quase na fronteira com o Egito, para o norte da cidade de Rafah, não necessariamente o norte da faixa de Gaza. E essa região, onde os combates já teriam sido concluídos, poderia ser utilizada como refúgio da população civil, enquanto o Exército de Israel, a IDF, continuaria a sua operação na região mais ao sul, onde algumas brigadas do Hamas, cerca de 4 das 24 brigadas, ainda atuam militarmente. Eles disseram que dão ao Hamas o prazo até dia 10 de março para que possam entregar os reféns, abaixar suas armas, senão adentrariam essa região nesta data, que inclusive marca o início do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, e poderia significar também um banho de sangue naquela região densamente povoada. Obviamente que as tentativas de dissuasão são muito grandes, tanto dos europeus quanto dos americanos, para que Israel não siga adiante com essa estratégia, mas Netanyahu sabe que até para sua sobrevida política, o êxito militar
e a completa eliminação do Hamas, pelo menos das suas operações militares, é a única saída, já que sabemos que a eliminação do Hamas como ideia, como ideologia, infelizmente, por se tratar de uma ideologia radical, é quase impossível de se ceifar completamente, porque eles estão espalhados por todo o mundo, infelizmente.